endividamento das famílias brasileiras bateu recorde em julho e atingiu 82% dos lares, o maior patamar da série histórica iniciada em 2015. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, o percentual inclui famílias com dívidas em cartão de crédito, empréstimos, financiamentos e outras modalidades de crédito. Embora o número de endividados tenha aumentado, a taxa de inadimplência caiu de 29,9% para 29,8%. Segundo a entidade, a redução é resultado da renegociação de dívidas e também da diminuição do tempo médio de atraso nos pagamentos. A pesquisa também mostra que as famílias com renda de até 3 salários mínimos continuam sendo as mais endividadas e as que apresentam maior dificuldade para quitar as dívidas. Piotr, vamos lá, vamos traduzir aqui esses números. O endividamento recorde, 82%, e aí tem uma redução leve ali na taxa de inadimplência por conta do Desenrola, o programa do presidente Lula, que parece não ter aliviado muito a vida das famílias. É meramente estatístico, né? Vamos para os números aí. O Binha, divide a tela, por gentileza, só para a gente colocar esses números. Tá aí, cresceu o endividamento familiar, a Paula trouxe o detalhe, em julho foi a 82%. Até, a gente tinha falado de 80% tempos atrás, está subindo esse endividamento. Mais gente endividada é mais gente que não consegue colocar as contas do mês dentro do orçamento familiar. Isso é endividamento das famílias. 82% das famílias se dizem endividadas. Mas veja o detalhe, olha quem está mais pagando a conta no país. Entre as famílias de baixa renda, ou seja, de renda até 3 salários mínimos na família, esse número é maior, é de 84%. E dívidas atrasadas também com a baixa renda, ou seja, famílias com renda de até 3 salários mínimos, os que não conseguem pagar, ou seja, a dívida está atrasada e já vai para o mês seguinte, por aí, e aí começa a vir aquela bola de neve, é de quase 40%, 38,5%, subiu aí também. Tudo bem que você tem alguns dados que parecem dar um sinal de melhora, mas eles são, na verdade, meramente estatísticos. Vamos para a segunda tela, Binha, por gentileza. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, né, as famílias muito endividadas, veja só, caiu 0,1 ponto percentual. É uma queda estatística, isso aí, na verdade, é quase enxugar gelo, porque o problema persiste. Continuam gerando mais endividados e a queda dos muito endividados cai muito pouco. Ou seja, o desenrola não está provocando melhora substancial, porque o que provoca o endividamento continua, ou seja, péssimas condições de trabalho em que você leva em conta essas estatísticas do governo de que não, temos taxa de emprego baixa, não, mas as famílias estão pagando tudo muito mais caro por causa da inflação acumulada no período do governo Lula. Essa é a conta. E quando a gente vê lá contas em atraso, também, veja só a queda, de 0,1 ponto percentual. É muito pouco. Ou seja, o desenrola ou não está conseguindo chegar até as pessoas no número que deveria chegar, ou elas têm dívidas que superam em muito as condições que o desenrola permite você fazer parte, ou elas não estão confiando no desenrola, ou não têm a menor esperança de sair da situação. É impossível que esta situação não seja extremamente explorada, porque a dor dos brasileiros, 82% de famílias brasileiras endividadas é muita gente, que isso não interfira na avaliação do governo Lula durante a campanha eleitoral, por mais que ele tente vender essa história do desenrola. Se a gente pegar a inflação do período desses 3 anos e meio e, obviamente, da falta de investimento que aconteceu no Brasil, você não vê as pessoas. A plaquinha hoje que conversa com o Brasil são 2. Aluga-se e vende-se. Basta dizer que no final do governo Lula, quando nós tivemos aquelas as duas maiores recessões da história, os 2 anos mais recessivos da economia, né? Foi 2015 e 2016, você andava para uma cidade grande como São Paulo, mesmo nas pequenas de onde eu venho, e você via ali no centro da cidade, nos bairros, muito aluga-se. As pessoas fechavam o negócio porque não tinham condição de manter. Essa mesma situação está sendo vista agora. Há vários lugares na cidade em que você vê aluga-se e vende, ou seja, essas pequenas iniciativas que geram muito emprego, e esse emprego, obviamente, consegue dar renda às pessoas e renda muito rápido, elas estão fechando. Esse endividamento está aumentando por causa disso, porque o sujeito recebe aquele dinheiro, perde o emprego e aí ele tem que manter a vida, porque não vai deixar de comer. E se não vai deixar de comer, ele recorre a quê? A algum crédito acessível. Qual é o crédito acessível no Brasil? Cartão de crédito. Só que vale uma vez só, depois trava o cartão e ele continua endividado e aí você vê que a redução foi muito pequena. Nós não temos geração de oportunidade no Brasil.
Os dados do governo não conseguem esconder que nós não temos geração de oportunidade, aquele sentimento positivo de que as coisas vão dar certo. Aí você vê quem tem algum dinheiro começa a investir e gera emprego. Gerando emprego, aquela pessoa tem renda, a renda começa a fazer o que roda a economia. A roda da economia começa a girar. Não, ela está parando e em alguns momentos está recuando, está retrocedendo. Esses números da Confederação Nacional do Comércio são duros e são a realidade do Brasil. Para se ter uma ideia, Paula, lá em janeiro de 2021, apesar da pandemia, ou seja, apesar de tudo, estava em 66%. 66% das famílias. Agora o governo Lula está em 82%. Em janeiro de 2023, com toda a pandemia que gerou o problema, estava em 78%. Ele aumentou em 4 pontos. Num governo que, em tese, ele dizia que ia melhorar a economia, piorou a vida das pessoas, sobretudo das famílias. E a questão da taxa Selic continua alta, 14%, também ajuda, embora tenha havido uma queda ontem de 0,25%, mas a taxa alta também ajuda nessa questão do endividamento? É uma queda marginal, só que ela ficou muito tempo alta. E ela ficou muito tempo alta porque o governo gasta mais do que arrecada. E aí as pessoas perguntam assim, mas o que o endividamento do governo, o que se chama de bomba fiscal, porque ele gasta mais do que arrecada, o governo brasileiro tem 3 anos e meio de déficit, ou seja, ele gasta mais do que arrecada em todos esses 3 anos e meio. O que isso tem a ver com a sua vida? Tem 2 coisas que afetam a sua vida e afetam frontalmente. Primeiramente, o governo, quando precisa se financiar no mercado, porque ele está gastando mais do que arrecada, o que você paga de impostos, não paga as contas dele, porque o governo Lula gasta demais, ele precisa pedir empréstimo. Títulos de dívida, por exemplo, títulos do Tesouro. Quando você compra título do Tesouro, você está financiando o governo. Quando o governo pega esse dinheiro e, obviamente, coloca uma série de títulos, os bancos preferem financiar o governo do que emprestar para você. Como eles financiam muito o governo, sobra menos dinheiro. Aí eles aumentam a taxa de juro real, que é a do cartão de crédito, por exemplo, a 400, ou de 60%, 70% em operações de crédito normal, que você vai na loja e tudo mais, porque ele fala, não vou correr esse risco. O endividamento está alto das famílias, tem muita gente endividada, eu não estou vendo a economia crescendo, vou correr. Sobe a taxa de juros. Então, você paga um juro maior para comprar geladeira, para comprar fogão, para comprar qualquer coisa, carro, seja lá o que for. O segundo ponto desse endividamento faz com que o governo, quando você precisar que o governo atue numa situação séria, ou seja, mais investimento em saúde e educação, ele não vai ter dinheiro, porque ele está devendo e ele está com dificuldade, inclusive, de se financiar no mercado. Ele está colocando juros cada vez mais altos nesses títulos e os agentes estão comprando cada vez menos porque teme que o governo não vai ter dinheiro lá na frente para pagar. O Lula é uma tragédia econômica, não dá para fingir que não é porque é exatamente essa a realidade. Pois é, o juros rotativo do cartão de crédito chegou a 442% ao ano. É a modalidade bastante utilizada pelos brasileiros. É a modalidade de crédito mais utilizada e mais acessível aos brasileiros. Então, na hora que o sujeito está endividado, ele vai lá no cartão. O Consta, eu não sei se tem aí, mas aqui no Brasil agora tem o iFood, né, o aplicativo para pedir comida que você pode parcelar a pizza em 4 ou 5 vezes e está sendo incrivelmente muito acessado, né? Você come ali a pizza em 20 minutos e paga em 6 vezes agora. O parcelamento de comida também está acontecendo no Brasil. Não tem nada parecido nos Estados Unidos, isso aí é o que o Piotr disse, né? Uma tragédia, o Lula é sinônimo de desgraça econômica, né? Prometeu chuva de picanha e entregou pizza parcelada. Veja, esse endividamento das famílias, né, passando de 80%, a gente tem que dividir aqui em problema estrutural e conjuntural. O estrutural, né, o brasileiro não tem muita educação financeira, ele acaba indo para a dívida mais cara, às vezes é uma questão de necessidade até e tudo. Agora, do ponto de vista conjuntural, vamos lembrar aqui que é um projeto de poder do PT, tornar todo mundo endividado e dependente do governo. Né? Esse é o objetivo do PT, fazer o Brasil a imagem e semelhança da Bahia, onde tem um monte de cidade com mais Bolsa Família do que CLT, do que carteira assinada. Né? Então, o objetivo é chegar a 100%, ainda tem margem, ainda tem gordura para crescer. É óbvio que isso tem a ver com o próprio governo perdulário, gastador e irresponsável. O historiador econômico Neil Ferguson, né, sério e tudo, ele chegou a ver o Brasil agora como um país seguindo o roteiro das crises históricas típicas da América Latina. Por quê? Ele disse, acho que o país vai se encontrar em uma boa e velha crise de dívida latino-americana. Por quê? Porque, diz ele, é impressionante a rapidez com que a dívida pública subiu
particularmente desde que o presidente Lula voltou ao poder. É um projeto de poder, não podemos ignorar isso, Paula. Nós estamos chegando aí a 100% de dívida sobre PIB. R$1 trilhão gastos com juros, com serviço da dívida. A Selic pressionada, caiu um pouquinho na margem, mas está lá, 14%. Uma das taxas mais altas do mundo, né? E não é culpa do mercado, da Faria Lima ou do Banco Central, é culpa do governo do PT. É culpa de um governo perdulário, irresponsável, que finge que o dinheiro é abundante, que os recursos não são escassos. E o resultado está aí, todo mundo junto endividado e o Brasil caminhando, não vou nem dizer lentamente não, de forma acelerada, rumo ao abismo. Se o Lula não for aposentado pelo eleitor nesse ano, olha, não quero nem imaginar o que vai acontecer. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.